A voz do cidadão. 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 Boa tarde. A voz do A propósito da declaração infeliz do presidente da República na semana passada sobre... Vou ler a declaração do presidente da República, é melhor para... o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre decisões da Justiça Eleitoral que gerou uma série de críticas de advogados, de juízes, sobre a candidatura sobre a multa, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, acusando o presidente de propaganda antecipada. Então, sobre essas multas, o presidente se referiu: não podemos ficar subordinados ao que um juiz diz que podemos ou não fazer. Vejam bem, o presidente da República, o primeiro mandatário da nação, do país, o mais alto cargo da nação, faz uma declaração para toda a mídia de que não pode subordinar a uma decisão de um juiz eleitoral que aplicou essa multa. E, imediatamente, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a JUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, e a própria AMB, que é a maior entidade profissional, que reúne a Associação dos Magistrados do Brasil, através de seus presidentes, fizeram declarações públicas contra esta declaração do presidente. Diz o presidente da OAB: é assustadora e incompatível com a responsabilidade do cargo a atitude do presidente da República. Diz mais: a desobediência à justiça deve ser condenada porque a sociedade só é forte quando o judiciário é forte, diz o presidente da OAB. O presidente da AMB, da Associação dos Magistrados, Mozart Valadares, vai dizer que o presidente da República precisa saber que todos os cidadãos, independente do cargo que exercem, inclusive ele, estão subordinados à lei. E ele mesmo, como presidente, não tem o direito de infringir a lei eleitoral e fazer campanha antecipada para favorecer a sua candidata. Não prestamos contas a um juiz, mas prestamos contas à lei. É o que disse o Mozart, presidente da ANB. O presidente da Associação dos Juízes Federais foi também taxativo, o Fernando Matos. Diz: ao ser multado pela Justiça Eleitoral, o presidente da República, como chefe de governo e chefe do Estado brasileiro, deveria ser o primeiro cidadão a defender o cumprimento da Constituição Federal e das decisões judiciais, fazendo valer os princípios da harmonia e da independência dos poderes. Fez uma nota pública, inclusive, o Fernando Matos, presidente da Associação dos Juízes Federais. Daí a conclusão: do ponto de vista da cidadania, quantos cidadãos brasileiros, sobretudo adolescentes, jovens, entenderam essa declaração do presidente da República como um incitamento à desobediência de um juiz, como se fosse possível justificar, numa democracia, que a justiça pode ser desobedecida? Pode, mediante até uma outra lei. Então que faça o presidente da República uma mensagem ao Congresso Nacional propondo modificar a legislação eleitoral. Que não pode dar uma lição de desentendimento, de anticidadania, de confusão, de desobediência irresponsável, de rebeldia com a Constituição da própria democracia, que é baseada em lei. Não se trata, como disse o presidente da AMB, de respeitar ou não, ou de obedecer ou não o juiz. Se trata de respeitar a lei. E como é o primeiro mandatário da nação, dá um exemplo a todos os milhões de jovens que estão sintonizados, conectados com a internet, sintonizados em televisão, etc., que vão entender o quê? Que a ordem judicial pode ser desobedecida, que a lei pode ser transgredida? Não, não pode. A lei não pode ser transgredida. Isso é do interesse do cidadão, isso é a aula de cidadania que
nós, os cidadãos mais esclarecidos, devemos dar a todos os jovens brasileiros.